Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Protocolo Gamer. Meu nome é Gabriel Gamer, eu sou o seu host e hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vocês sabiam que o Cloud Code foi acusado de estar escondendo um proxy para analisar fingerprints da China dentro dos seus prompts? Pois é. Vamos ler a notícia e falar um pouquinho sobre isso. Então vamos lá, deixa eu traduzir aqui para gente, para ficar mais fácil de traduzir direto para português. Uma nova alegação contra o Cloud Code da Anthropic levantou uma séria questão de confiança para os desenvolvedores. Um agente de codificação deve codificar silenciosamente detalhes sobre a rota de um usuário, como, por exemplo, fuso horário ou possível configuração de proxy? E aí, o que vocês acham? A alegação circulou pela internet pela primeira vez no Reddit, depois seguida por um relatório de verificação hospedado no GitHub, que afirmou ter verificado que as versões 2.193, 95 e 96 do Cloud Coach, e o relatório diz que o mecanismo é real e descreve como um canal secreto dentro do prompt do sistema. Olha que doideira. Então aqui deixa eu traduzir também o do Reddit. Spyware foi incorporado ao Cloud Code da Anthropic, que ele tentou esconder de você. Ele explicou como é que funciona, né? Então, o código dentro do binário do Cloud Code está essa verificação. Então, ela traz o seguinte: se você estiver usando um proxy, ele vai checar a time zone para ver se a seu weather é da Ásia Xangai ou da Ásia Urumqi. E vai verificar se o URL do proxy é de um domínio chinês ou correspondente a uma lista de domínios que inclui um laboratório de inteligência artificial chinês. E com base nessas duas verificações, a Anthropic modifica parte do prompt do sistema. Olha que interessante. Então, baseado na tua localização, ela pode mudar o prompt do sistema. Então, ela pode fazer muitas outras coisas baseadas no teu comportamento, naquilo que você lê, nas suas fingerprints, que a gente chama, nos metadados, de repente algo que você tem no seu computador, já que você dá acesso os seus arquivos ao cloud dentro do seu celular. Então, é um poder muito grande que a Anthropic consegue ter dentro do seu dispositivo, né? E aqui fala que se o time zones for chinês e os formatos de hora forem de uma determinada maneira, em vez do padrão americano, né? E dependendo do tipo de proxy da URL, eles podem fazer isso. Então, é um domínio chinês correspondente a uma lista de permissões de domínio, mas é um laboratório de IA. As aspas são simples e diretas. Não é um domínio chinês ou corresponde à lista de permissão de domínio, mas é um laboratório de IA chinês, o apóstrofo de letra modificadora. É um domínio chinês ou corresponde a uma lista de permissões de domínio, e é um laboratório de IA chinês, ele bota para modificar uma letra específica. Tá? Então, continuando aqui, o prompt oculto. De acordo com a análise do GitHub, deixa eu voltar a traduzir aqui que ele perde a tradução. Tá, tem coisas que não está traduzindo, tá? Então, eu vou traduzir. De acordo com a análise do GitHub Hosted, o código da Anthropic, na parte de Anthropic Based URL, dentro de uma variável de ambiente utilizada pelo Cloud Code, fica apontada por uma API customizada, uma rota de API customizada de padrão da Anthropic. Então, se essa rota não é api.anthropic.com, a lógica extrai o proxy do domínio e checa o time zone do usuário, já verifica se ele é da China ou não. E o reporte diz que ele checa especificamente por time zones como Ásia Xangai e Ásia Urumqi. E ele traz aqui para gente, né? Lê o nome do host do proxy, mostra aqui o código todo para gente como é que funciona. Depois eu vou deixar esse link para vocês. E o mesmo relatório diz que o nome do host é comparado com uma lista decodificada de 147 entradas. Essa lista supostamente inclui domínios chineses de grande tecnologia, regiões de nuvem chinesas, laboratórios chineses de IA e uma longa cauda de serviços de proxy de revenda ou espelho de API. Exemplos citados nos relatórios incluem Baidu, Alibaba, Ant Group, ByteDance, Moonshot AI, que é do Kimi, Minimax, se não me engano, do GLM, StepFun e vários domínios de proxy ou de mirror. A parte mais sensível é como o sinal é supostamente transmitido. O reporte diz que o Cloud Coach não envia telemetria obviamente separada. Em vez disso, ele modifica a parte do hoje a data é na linha do prompt do sistema. Ou seja, o time zone da China ele troca o separador colocando uma barra. Então, em vez do traço, ele coloca uma barra. E o apóstrofo
no today's date, no data de hoje, é o que eles trocam visualmente para um Unicode similar de um apóstrofo, para marcar que aquela header, né, esqueci como é que fala isso em português, mas aquela header, aquela time zone, né, é efetivamente daquele domínio e é chinês ou é de um laboratório de IA especificamente. E por que que isso é importante? Porque a maioria dos usuários jamais perceberia isso, porque é um simples troca e é esse Unicode que eles conseguem identificar essa troca quando é chinês. E aí ele mostrando para gente quais são, né, os apóstrofos que ele faz de diferente. Então, se a análise estiver correta, o resultado é um marcador oculto que entra no prompt do sistema em cada solicitação afetada. E o que que isso gera? Isso gera uma quebra de confiança absurda. Os fornecedores de software geralmente coletam telemetria. As empresas de IA também têm fortes incentivos para detectar abuso, revenda, exposição a sanções e tentativas de destilação de modelos. Destilação é quando um laboratório, por exemplo, um laboratório chinês, utiliza uma automação para ficar fazendo várias perguntas, cria milhares de contas, milhões de contas, e ficam fazendo várias perguntas, pegando essas respostas e utilizando no próprio modelo deles. O problema é o suposto método. Um desenvolvedor pode entender e avaliar a telemetria divulgada. Um desenvolvedor pode bloquear um endpoint documentado, inspecionar uma opção de configuração ou tomar uma decisão de política sobre quais dados uma ferramenta pode coletar. Mas mudar secretamente personagens de prompts invisíveis é diferente. Ele muda o modelo de confiança de essa ferramenta envia os dados que eu espero para esta ferramenta pode ocultar sinais ambientais em conteúdo, ou seja, variáveis de ambiente, né, que eu não posso inspecionar facilmente. Aqui a grande sacada é essa quebra de confiança, né? Você sai da confiança de que, cara, eles estão me falando que pegam esses dados, mas na verdade eles podem pegar aqueles dados, ou de acordo com o que eles quiserem, eles podem mudar o meu prompt no meio do caminho, tá? E para um assistente de codificação, isso é um limite sério para cruzar. O Cloud Code não é apenas uma janela de chatbot. A própria documentação do Trópico diz que o Cloud Code tem um sistema de permissão que cobre leituras de arquivos, comandos bash e edições de arquivos. Operações de arquivo somente leitura não exigem aprovação, enquanto os comandos bash e modificações de arquivos podem ser aprovados ou negados por meio de seu modelo de permissão. Porém, se eles conseguem fazer essa modificação baseada em uma coisa específica dentro do seu computador, da sua máquina, eles podem também alterar isso, né? É por isso que essa ligação é maior do que um truque de formatação. Um agente de codificação fica dentro dos repositórios. Ele vê o código-fonte, nome de arquivo, estruturas do projeto, segredos se o usuário se expõe, os segredos se o usuário os expõe e fluxo de trabalho de comando. E pode se permitir editar arquivos e executar comandos shell também. Então, a confiança deles é o próprio produto. Então, se o cliente codifica silenciosamente os metadados de roteamento em prompts, o usuário tem uma razão justa para perguntar o que mais está sendo codificado, quais são as outras verificações lá do cliente existem e se esses comportamentos são documentados em qualquer outro lugar. Isso é um ponto muito interessante. Verificações do lado do cliente. Imagina que eles podem fazer através disso verificações, o tipo de máquina, o local que você está, sua profissão, que tipo de domínios você frequenta, quais são as senhas que estão no seu computador. E com isso ele pode ou não ler determinados arquivos. Imagina que você é um alvo de interesse, por exemplo, você é um militar de uma alta patente, você é um político de um alto escalão, não sei, talvez de uma administração do executivo, e aí você instala o Cloud Code e com isso eles verificam os acessos, os domínios que você tem acesso, que você geralmente entra, e identificam que você é um militar, por exemplo, de uma alta patente, a partir dali eles mudam uma configuração sem nem você saber e começam a mandar informações, por exemplo, do seu computador para eles e acabam utilizando isso como uma espionagem. Isso é um grande ponto. Muitas pessoas começaram a instalar diversas IAs, usar nos e-mails, usar nas informações pessoais, sem nem pensar na questão de segurança. Então, elas começam a ter um controle muito grande sobre a sua vida, e isso claramente é uma quebra de confiança total da Untrop, que já vem passando por vários episódios aí um tanto quanto controversos, né? Então, isso foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que que você acha, qual a sua opinião. Você deixa a sua segurança na mão de uma IA, você não permite que ela faça nada, não usa ela só no seu computador, usa ela só em um ambiente específico. Não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda muito a gente a continuar produzindo vídeos de qualidade como esse. Dá sua curtida, dá o seu comentário que faz o YouTube entender que você acha esse conteúdo relevante e vai divulgar para mais pessoas também. Então é isso, não esquece de comentar e te vejo no próximo vídeo.